eu vejo um planeta que não tem gente careta, só trabalha... A pernambucana Flaira Ferro é multiartista e cantora, tendo lançado em 2015 seu primeiro álbum Cordões Umbilicais. Em janeiro de 2017, sua palestra no evento TED Talk viralizou nas redes sociais, o que potencializou o alcance do trabalho de Flaira. Aproveitamos sua participação no Festival Ilumina de 2017, realizado em Alto Paraíso nos dias 8 e 9 de julho, para conversar com a proeminente artista. Olá pessoal, hoje temos o prazer de receber aqui a maravilhosa Flaira Ferro. Boa noite, Flaira. Boa noite, Matheus. Flaira, começa contando pra gente o seguinte: você já tem esse disco gravado, seu primeiro disco como cantora, há mais de 3 anos, não é verdade? Ele foi gravado entre 2013 e 2014, mas o lançamento foi há 2 anos, em 2015. Bacana. Queria te perguntar o seguinte: o que mudou na sua carreira depois que aquele vídeo nas redes sociais viralizou, bombou, né? O que mudou na sua vida pessoal e na sua carreira também? Depois que o vídeo do TED viralizou, eu comecei a ter um pouco mais de dimensão da força da canção, não da minha canção, mas da força que uma canção pode ter na vida de alguém. Assim, então, foi uma coisa também arrebatadora para mim, porque quando você cria uma coisa, você bota no mundo, você não sabe de que forma aquilo vai ressoar. E eu lancei a música antes, e o vídeo viralizou 2 anos depois de eu já ter lançado a música, então foi uma grande surpresa, assim. Na hora que você viu, qual que foi o momento que você se deu conta que o vídeo viralizou, estava rodando o Brasil inteiro, o mundo? Cara, quando eu comecei a receber muitas mensagens, eu não consegui dar conta de responder, assim, nas redes sociais, e fui vendo, né, o número de visualizações aumentando, e pessoas assim dando depoimentos profundos, confissões sobre como estavam sendo tocadas pela canção ou em que momento da vida que elas estavam vivendo. E aí eu comecei a entender realmente que tinha uma força por trás da mensagem e que eu estava de alguma forma sendo útil para a vida de algumas pessoas. Então eu fiquei muito feliz, foi muito bom. E, sem dúvida, abriu muitas portas para convites, para participar de outras palestras, para participar de shows, de festivais e de estar aqui também no Ilumina. Você acha que o ritmo da sua vida mudou depois desse acontecimento? Mudou sim, porque antes de ter viralizado o vídeo, eu não tinha realmente um público tão definido. E é como se aos poucos começaram a se encontrar, né, algumas pessoas no meio do que eu estava fazendo. Então o ritmo da minha vida começou a ser mais direcionado para esse público. As coisas que eu estava falando ou publicando ou compondo ou vivendo, de alguma forma eu já me sentia conectada a essa rede, porque a partir do momento que veio a consciência de que ela existia para mim, eu comecei a entender que a força e a responsabilidade do artista também é muito importante, né? Conta pra gente o porquê desse título, Cordões Umbilicais. Cordões Umbilicais tem vários motivos. Minha mãe, ela é obstetra, e ao longo da vida eu assisti ela fazer muitos partos. Parto normal, parto cesárea, partos com dificuldade. De doula, nunca entrou nessa área? Também, nunca não? Entrei nessa área, mas sempre me encantei com o universo da biologia de um modo geral, né? E o cordão umbilical, ele para mim, ele tem uma metáfora muito grande, né? Assim, ele realmente, assim como o corpo tem um cordão físico que nos conecta à nossa origem, né? No caso, a mãe que se relacionou com o pai que gerou a criança, também existe o corpo imaterial, né? Que está conectando a gente. Então era um pouco a metáfora dessa ligação que conecta todo mundo. É o seguinte, sua carreira já estava consolidada na dança, né? Aí agora você está cantando, né? Experimentando isso com uma intensidade enorme, né? Como que a tradição da cultura popular
pernambucana do brincante, você acha que contribuiu para agregar o canto e a música na sua carreira? Ah, sem dúvida, o brincante é aquela pessoa que não se diz nem cantor, nem ator, nem dançarino, né? Ele se diz um brincante. E depois que eu vim morar em São Paulo, porque eu morei 5 anos lá, trabalhando no Instituto Brincante, eu comecei a participar dos espetáculos de Antônio Nóbrega que envolviam música, dança, canto, e ele estimulou isso, né? Eu cantava nos espetáculos de uma forma muito intuitiva. E eu sempre gostei de compor, já tinha um trabalho de composição anterior ao Brincante. Quando que foi a sua primeira música que você compôs? Minha primeira música que eu tenho na cabeça, memória, eu tinha 8 anos de idade. Olha. Comecei criança, eu sempre gostei de me expressar através da palavra. Era alguma coisa sobre o dom. O dom, cada um tem o seu, o meu é dançar, adoro criar, passos na ponta do pé e no calcanhar. Aí vai. E tinha 2 anos que você tinha começado a dançar. 2 anos que eu tinha começado, eu comecei aos 6 anos e aos 8 eu compus essa música. Então eu sempre tive uma relação de expressão com a palavra também. No fundo, eu acho que a transição da dança para o canto foi muito mais um caminho que talvez fosse inevitável, de uma necessidade mesmo de comunicar, né? Porque no fundo eu acho que a gente está aqui para se comunicar e se entender e se aprimorar, né? Como ser humano. Olha, na sua música Contra a Regra, você compôs ela com versículos do livro de 1 Coríntios. Isso. Na música Atriz, Cantora ou Dançarina, você tem uma menção a uma passagem de Filipenses. Qual que é a sua relação com a Bíblia? Olha, eu sou alucinada pela história de Jesus Cristo, assim, eu realmente me encanto muito e sou muito tocada pela passagem dele na Terra, por todas as histórias e a forma como ele divide a história. Então teve um momento da minha vida em que eu quis mergulhar bastante no cristianismo. Comecei a ir para uma igreja em São Paulo, a IBAB, que é a Igreja Batista de Água Branca. Isso, do Ed René. Tinha uma admiração muito profunda pela forma como ele pregava. E no momento que eu estava gravando o disco, eu estava lendo bastante a Bíblia para buscar entender de que forma isso divide tanto a nossa história, né? Como que o cristianismo, a Bíblia, está muito presente nos nossos ditados, né? Na maneira como que muita gente se comunica e se entende. Então, veio primeiro uma curiosidade, porque minha família não é religiosa, não tem origem religiosa. Foi uma coisa muito minha mesmo, eu quis ir na igreja, quis ir conhecer como que era um pouco daquela coisa, mas você segue isso aí porque seu pai te levou desde cedo, foi uma coisa própria. Né? Foi uma curiosidade assim, natural e uma busca também de entender a vida por um olhar mais espiritual. Mas assim como o cristianismo, eu gosto muito das religiões de um modo geral, da espiritualidade, né? Já fui para centros de candomblé, já fui para grupos budistas, que o budismo nem se diz uma religião, muito mais uma filosofia, mas eu me interesso pela espiritualidade e pela busca humana em transcender também. Então os versículos bíblicos me emocionaram, esses da carta de Coríntio, né? Eu acho muito bonito, assim, para envergonhar os sábios, ele escolheu aquilo que o mundo acha ser loucura, né? Então eu acho isso de uma força bonita e me inspirou para a canção. Bacana. No Me Curar de Mim, acho que não tem um versículo bíblico que você cita, mas se a gente olhar teologicamente, acho que a doutrina da queda e o arrependimento, né, cristão está muito presente lá. Você percebeu isso? Olha, acho que de uma forma inconsciente, sim, tá? Eu consigo ver na música uma relação com o cristianismo e também consigo não ver diretamente, consigo ver uma relação muito mais o despertar de uma consciência do que algo religioso, de fato. Não foi a minha intenção, mas eu sei que a música está servindo como direcionamento para várias religiões. E isso eu fico feliz, porque não é uma música que menciona um Deus, e sim uma busca, um mergulho
pela autorresponsabilidade, Foi né? uma oração que você fez. E é né? uma oração, acho que a força da palavra ela é grande, quando a gente joga ela no mundo, ela ganha outras proporções, assim, por isso que é bom a gente pensar e falar coisas boas. Ó, eu tenho uma teoria, eu queria ver o que você acha dessa teoria. Porque a mensagem na música Me Curar de Mim, ela não é uma mensagem muito agradável. Você se reconhecer como uma pessoa que tem falhas, que tem problemas. Então você conseguiu algo fantástico, que é fazer as pessoas curtirem muito uma música que no final revela algo não muito bom sobre elas. Só que você fez isso se expondo e não apontando para ninguém. O que você acha disso, hein? Olha, eu acho que o melhor caminho de você transformar o mundo é, como diz Gandhi, é transformando a si mesmo, né? Isso parece algo pequeno, mas ele tem uma onda que pode reverberar, como está reverberando assim no que eu estou vendo, que a gente não imagina. Então, eu gosto sempre de tentar, porque nem sempre consigo, mas gosto sempre de tentar falar as coisas em primeira pessoa, as minhas opiniões, o que eu acho, e não generalizar, porque no fundo a gente fala do outro quando a gente fala da gente. Eu acho que isso é a maior lição que eu tenho tido, porque a gente não julga, né? A partir do momento que você aponta para o outro, ele vai receber uma mensagem com os filtros do seu julgamento, com os filtros das suas opiniões, e quando você fala de você, é uma forma muito mais pessoal e muito mais honesta, talvez, para com o mundo, de se assumir, de tentar buscar, pelo menos, uma verdade e uma coerência. Então, eu acho que é um exercício diário, assim, não apontar realmente, não colocar as suas projeções do que é certo ou do que é errado no outro, e sim tentar se escutar o coração, porque aí eu acho que a gente fala a mesma língua, quando a gente se escuta e fala em primeira pessoa, assim, sabe? Você sabe que jornalista, às vezes, é uma figura meio chata, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte. Você fala no TED, o TED é sobre aplauso, né? Você falou da sua dependência de aplauso e tal. Né? Aí você gravou uma palestra, foi gravada a palestra na qual você fala de como você era dependente disso. Só que no final das contas, isso gerou mais aplausos. Como é que você lidou depois de ter se exposto, né? De estar recebendo mais aplausos, talvez mais do que antes? Como é que foi isso para você? O problema não é o aplauso, o problema é como você recebe ele. E antes, quando eu dei a palestra, eu estava contando de um momento da minha vida em que eu não sabia receber o aplauso. Eu fiquei um pouco na dependência de corresponder sempre às expectativas do aplauso, de sempre querer agradar. Era uma dependência de um lugar de querer corresponder àquilo. Hoje em dia o aplauso vem, é óbvio, eu fico feliz, mas eu entrego para o universo, assim, me percebo mais como um canal de algo que faz parte do mistério mesmo, e assim percebi que minha vida ficou mais saudável, percebi que ficou mais leve tudo, porque não é uma dependência. A dependência, né? Porque no fundo, a gente desde criança é acostumado se você comer o prato todo, a gente aplaude. Meu filho, faça aquilo que você faz que é bem feito. Né? A gente cresce, né? No caso, eu cresci. Eu cresci com pais que super estimulavam isso, que por um lado foi maravilhoso, mas por outro, eu me vi diante de algumas fragilidades mesmo. E era isso, de sempre estar correspondendo às expectativas de alegria, né? E aí teve um momento que eu quis falar da tristeza, teve um momento que eu quis falar das frustrações, e aí eu precisei olhar para essa relação minha com o outro, do aplauso, e aí foi muito libertador. É tão bom quando a gente se reconhece imperfeito, quando a gente sabe que a gente não vai dar conta de tudo que a gente quer, que a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, então, quando você se entende pequeno, grão de areia, no meio da imensidão, e vai fazendo o seu trabalho de formiguinha, é um ato mesmo de humildade, de libertação mesmo, diante de todas as projeções e ansiedades, porque eu acho que a ansiedade ela é um pouco fruto dessa necessidade de corresponder a algo externo e não a algo que realmente está dentro de você.
Gente, a Flaira é massa demais. Dá vontade de ficar assim horas e horas nesse bate-papo com você, viu, Flaira? Mas a gente tem que ir para nossa última pergunta. Como é que é estar aqui no Ilumina, nesse festival? O que isso representa para você? E o que representa para você abrir para o Lenine também? Nossa, quando eu recebi o convite do Ilumina, foi a sensação de estar sendo envolvida por uma coisa muito poderosa, muito bonita, que é mobilizada nesse festival, assim, a busca por uma consciência, a busca por outras maneiras de diversão, né, sem o uso de nenhum tipo de droga, né, legal ou ilegal, sem nenhum tipo de interferência mesmo. Eu achei isso assim uma iniciativa que é preciso ter essa possibilidade no mundo também de diversão. E não só de diversão, mas de as oficinas, as palestras, algo de espiritualidade junto com arte, que busque a cura, que busque entender que a vida é realmente efêmera e a gente precisa tentar tirar o melhor dessa passagem aqui na Terra, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite do Ilumina, muito emocionada de saber as pessoas que estavam envolvidas. Acho que é sim o princípio de uma utopia esse festival, né? Muita gente voluntária trabalhando. Ainda acho que um sonho, é óbvio que é um teste, isso aqui é um princípio, mas seria muito legal poder tornar ele cada vez mais acessível às pessoas, aos pobres, aos negros, né? Acho que é um próximo passo que o festival pode dar, né? Tornar ele acessível a outros públicos, porque ainda é algo restrito a quem tem condições de poder se deslocar para uma cidade isolada, né? Então mas eu entendo que isso é um primeiro momento, né? Um festival recente, e desejo muito que ele se espalhe, que consiga chegar em mais pessoas e mostrar outras formas de se divertir, de entender a vida e de se conscientizar sobre as alegrias e tristezas, né? Flaira, muito obrigado, viu? Ô, Matheus, foi um eu que prazer te agradeço. conhecer. E a gente vai conversar mais ainda, tá bom? Vamos. Valeu, gente. Prazer, valeu.